Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será forte, será impactante para a sua vida. Preste atenção nesta mensagem. Hoje nós vamos aprender, através da palavra, que Deus já prepara para nós o local antes da nossa chegada. Ele já ordena como Ele quer que seja feito. Mas também vamos aprender sobre fé e ousadia. Vamos pegar uma história muito conhecida na Bíblia, mas com um ensinamento diferente, pois tem coisas que às vezes pequenas palavras que passam desapercebidas em nossa meditação ou leitura diária, que depois, quando lemos novamente, Deus abre o nosso coração e abre o nosso entendimento. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá morar na aldeia de Sarepta, perto da cidade de Sidom. Ali mora uma viúva que dará alimento a você e dei a ela as minhas instruções. Aqui nós vemos que Deus manda o profeta Elias para uma aldeia chamada Sarepta, e ali ele encontraria uma mulher viúva que lhe daria alimento, ou seja, iria sustentá-lo. Mas algo interessante e que não percebemos às vezes é que no versículo 9 diz que Deus já havia falado com a viúva antes de mandar Elias ir. Porque ele disse, eu dei as minhas instruções, ou seja, Deus já havia falado no coração daquela mulher. Deus já havia dado instruções. Porque, para quem não lembra da história, nós vamos relembrar um pouco. Essa mulher só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite para alimentar ela e o filho. Se Elias chegasse lá sem a preparação do local, do coração dela, sem a preparação da sua chegada, Elias não teria alimento daquela mulher. Sabe por quê? Porque ela já estava passando necessidade. E ninguém que passa necessidade, sabendo que tem um filho, iria dar comida a um estranho. Ninguém, em sã consciência, faria isso, não é verdade? Não faria. A mulher só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela só tinha aquilo, mas o coração dela já estava preparado. De que forma Deus falou com ela? Não está escrito, mas pode ter sido através de um sonho, pode ter sido por uma pessoa, isso não importa. O que importa é que Deus preparou ela antes do profeta chegar. Agora vamos refletir sobre uma coisa. O profeta era um homem que pregava a palavra e profetizava em nome de Deus. Então esse homem buscava e pedia sempre a direção para Deus. Então aqui nós já temos um outro ensinamento. Sempre temos que pedir direção a Deus. Muitas pessoas estão tomando suas próprias decisões sem consultar Deus e depois reclamam quando dá errado. Depois ficam querendo cobrar de Deus algo que ela não o consultou. Falam, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? E Deus lá do alto só vai dizer assim, eu não fiz nada. Você é que tomou a sua decisão, você não me consultou. O pior é quando a pessoa consulta, Deus fala e a pessoa desobedece. Aí ela entra em dois erros. O primeiro, em não ter dado ouvidos, e o segundo, a desobediência. A pessoa acha que o que Deus falou com ele não vai ser daquela forma que ele falou. Ué, mas se Deus sabe todas as coisas, como ele poderia falar e não acontecer? Aí ele seria mentiroso, coisa que ele não é. Até aqui nós vimos que Deus prepara o caminho antes e ele também fala para quem busca a direção. Agora vamos ver sobre ousadia e fé. Prestem bastante atenção nestes versículos. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos do 10 ao 16. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-o para fora. Depois farão para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias,
Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Vocês viram como Deus age? Vejam que interessante o que aconteceu inicialmente. Deus já havia falado com aquela mulher, mas mesmo quando Deus fala, temos que ter fé para agir e seguir em frente, não é verdade? Pergunto, aquela mulher teve ou não que ter fé para acreditar nas palavras que Deus havia falado com ela? Sim, teve, mas tem outra coisa. Ela não só teve que acreditar em Deus, mas depois também teve que acreditar no profeta. Ela teve que ter fé para fazer como o homem de Deus disse. Isso está faltando na vida de muitas pessoas. Está faltando ouvir o que o pregador da palavra fala e ter fé para agir. Ter fé para colocar em prática. Muitos ouvem, mas não têm fé. O pastor prega a palavra, a pessoa ouve, fica até animada com a palavra porque Deus falou diretamente com ela. Mas o ânimo é passageiro. Quando sai da igreja, volta tudo ao normal. Volta a perder a fé. Mas eu falei também de ousadia. Além de fé, no começo da mensagem, eu falei também de ousadia. Aí você pode perguntar assim, onde está a ousadia? A ousadia está no profeta que manda a mulher fazer e diz que nada vai faltar. Vou perguntar novamente, será que ele sabia que Deus, quando falou com ele, que a mulher iria o sustentar, ele já sabia que ela era pobre e sem recursos? Não, ele não sabia disso. A única certeza que ele tinha era a certeza de que Deus era aquele que faz o impossível, aquele que o sustentaria. Pergunto novamente, tem ou não que ser ousado e ter fé para agir igual à mulher e ao profeta? Sim, muita fé e muita ousadia, só que isso está faltando em nosso meio. Muitos pregadores têm uma excelente palavra. Você sai da igreja cheio de fé, mas muitos pregadores não têm a ousadia para dizer, paralítico, levante e ande. Não tem ousadia para dizer, mar, se abra. Ousadia para dizer, sol, pare. Ousadia para dizer, tempestade, aquieta-te. Será que Deus mudou? Será que Deus não faz mais esses milagres? Deus não mudou. As pessoas é que mudaram com o passar dos anos. Por isso, cada vez mais, vemos pregadores excelentes, mas sem ousadia. Por isso que cada vez mais pessoas estão recebendo até boas palavras, mas não têm a fé suficiente nem a ousadia para receber a sua bênção. Está faltando homens e mulheres de Deus com ousadia e com fé. Deus continua o mesmo. Ele não mudou. Continua falando, continua dando direção, continua dizendo que ele vai e o que ele pode fazer, mas as pessoas é que ouvem, mas não colocam em prática. Isso é o que está acontecendo. Por isso, muitos milagres estão deixando de acontecer. Muitas pessoas estão deixando de receber o melhor de Deus porque está faltando fé e ousadia. Seja mais ousado, tenha mais fé e você verá os milagres de Deus acontecer na sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra abençoada, que palavra forte. Precisamos, Senhor, dessa ousadia e dessa fé. Precisamos ser pessoas que realmente colocam em prática aquilo que o Senhor fala. O Senhor não mudou. O que mudou foram as pessoas. As pessoas mudaram. O Senhor continua falando, o Senhor continua dando direção, o Senhor continua sendo o mesmo. Os milagres do Senhor podem acontecer nesta época como aconteceram no passado, mas muitos pregadores estão deixando de ser ousados. Pregadores até com excelentes palavras, pregadores que deveriam estar no púlpito fazendo milagres e maravilhas, porque o Senhor diz na sua palavra que aquele que cresce no Senhor faria as mesmas obras do Senhor ou outras ainda maiores. E nós precisamos dessa ousadia. Ousadia que o Senhor deu para Elias, que o Senhor deu para José do Egito, que o Senhor deu para Josué, que o Senhor deu para Calebe, que o Senhor deu para Moisés e para tantos outros na tua palavra. Precisamos dessa ousadia, Senhor. Precisamos ser pessoas de mais fé, precisamos acreditar e confiar mais em Ti. Precisamos ser aqueles que verdadeiramente fazem a diferença. Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. Ajuda-nos a sermos pessoas que verdadeiramente pregam o Teu Evangelho, mas que também pessoas que têm fé para poder tomar atitudes de fé. Que quando as pessoas ouçam essa palavra, Senhor, essa palavra seja uma palavra que mude completamente o jeito dela pensar, o jeito dela agir e o jeito dela fazer. Que ela possa ouvir a direção do Senhor, que ela possa ter fé e ousadia para que as bênçãos dela cheguem. Chegue na casa dela, chegue na família, chegue no trabalho, chegue aonde quer que ela orar. Pai, eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas
que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.